Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Hoje é quarta-feira, dia de conversar com o Rodrigo Aidar. Temos bastante assunto para tratar nesse meio de semana. A gente estava assistindo aí alguns momentos da CPI, o Aidar também sempre ligadinho no noticiário. Um olho no peixe, outro no gato, né? Vendo a sessão e também aqui a transmissão do Band News no meio do dia. Pode perceber, Aidar, a nossa dúvida sobre esse direito de permanecer calado, né? Me reservo no silêncio, no direito de permanecer em silêncio. Recomendou até um livro, né, para que as pessoas descobrissem mais quando foi questionado sobre sua religião. A gente está falando hoje do Carlos Wizard, né, prestando depoimento na CPI da Covid. O que isso significa? Quem tem direito de permanecer calado? A gente tem uma comissão para, enfim, desmembrar e detalhar em algumas informações, só que quem está lá não contribui, o advogado fala em alguns momentos. Ajuda a gente a entender tudo o que acontece. Aidar, boa tarde. Boa tarde, Débora. Bem-vinda aí de volta. Obrigada. Depois das férias. Quantos meses de férias, Pablo? 3 meses, né? 20 meses, 20 dias. Isso aí ela não fala, né? Tem coisa que a Débora prefere o silêncio. Querida Aidar, Débora, boa bem-vinda tarde. de volta. Obrigada. Pablo, boa tarde. Boa tarde aí às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Débora, por mais irritante que seja, os senadores fazerem perguntas e o depoente falar vou permanecer calado, é um direito que ele tem, ponto. Não há como ser diferente. Por quê? Porque ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, não só por conta disso, vamos lá. Tem 2 fatores. Qualquer pessoa que vá prestar depoimento, em qualquer condição, inclusive na condição de testemunha, se entender que a resposta a uma das perguntas que for feita a essa pessoa, seja na CPI, seja na justiça, em qualquer foro, pode te incriminar, produzir prova contra você, você pode permanecer em silêncio. Você tem o direito de permanecer em silêncio por conta daquele princípio que o Estado não pode obrigar você a produzir prova contra você mesmo. Mas, no caso do Carlos Wizard, ele tem um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a gente ouvia a CPI e conversava, eu fui atrás do habeas corpus que foi concedido, da liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso ao Carlos Wizard. E diz o seguinte, que a comissão tem que conceder a ele tratamento próprio à condição de investigado, assegurando o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem em autoincriminação. Na prática, apesar de falar sobre fatos que impliquem na autoincriminação, quem decide se aquilo pode me incriminar ou não, sou eu, se estou depondo. Então, quem decide se aquilo pode me incriminar ou não é o depoente com o seu advogado. Então, na prática, ele pode ficar em silêncio e ponto final. Diante de um depoimento desse, às vezes seria até interessante que os senadores dispensassem. Não dispensam exatamente porque também tem aquele fator de CPI, porque apesar de CPI ter poderes investigativos de autoridades judiciais, o palco é político. Então, tem o fato político de o cara permanecer em silêncio o tempo todo. Agora, essa discussão que houve há pouco com o advogado, com o Alberto Toron, que é um senhor advogado, é um advogado muito experiente, um criminalista, assim, que não começou ontem, tem anos e anos de carreira, e ele fez intervenções ali com o Carlos Wizard, porque o advogado pode falar, seja na CPI, pode representar o cliente em qualquer foro. Em CPI, em repartição pública, frente a entidades privadas. Então, assim, é lei federal, estatuto da advocacia, o advogado pode orientar o cliente em qualquer situação. E é interessante observar a evolução disso, porque há não muito tempo, na história recente, abril de 99, eu fiz uma reportagem recente sobre isso, em abril de 99, um advogado, Luiz Guilherme Vieira, do Rio de Janeiro, um advogado, inclusive, muito gente boa, bonachão, um cara, assim, muito legal mesmo, pessoalmente falando, ele representava, na época, o Francisco Lopes, o Chico Lopes, na CPI do sistema financeiro. E ele saiu preso da CPI porque ele orientou o cliente dele a não assinar o termo de compromisso de testemunha. E diante da insistência dos senadores, ele continuou orientando. Quando deram voz de prisão para o cliente dele, ele se levantou, pediu a palavra, mandaram prender ele, o próprio advogado. De lá para cá, se construiu uma jurisprudência e um entendimento de que o advogado tem voz na CPI
Claro, desde que orientando seu cliente. Então, toda essa altercação que a gente viu, perto do que já aconteceu em CPI, é nada, na verdade. Agora, em relação ao direito do depoente de ficar calado e ao advogado de orientar a fazer isso, não tem como. Irrita, é óbvio que irrita, a gente está lá vendo o Carlos Wizard dizendo, vou ficar calado, permaneço calado, me reservo o direito de continuar calado. É irritante, mas é um direito de todo investigado em qualquer foro, seja no parlamento, diante de uma CPI, seja na justiça, Débora, não tem jeito. Aí, Aidar e Débora, aconteceu um episódio agora há pouco, o Omar Aziz pediu para passarem um vídeo, que é um vídeo do Carlos Wizard, de certa forma rindo até da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Ele ficou mais exaltado, falou que perdeu o irmão para a Covid-19 e disse que vai recorrer da decisão que favorecia o empresário de permanecer em silêncio. Como é que funciona esse recurso, o Aidar? E se, de alguma forma, novamente, ele perder esse recurso, ou seja, ele fica obrigado a falar, ele pode ser novamente convocado? E como é que funciona novamente esse procedimento dentro da CPI? Vamos lá, Pablo. Eu acredito, e realmente, né, quem perdeu gente, e todos nós conhecemos alguém que de alguma forma morreu, porque são mais de 500 mil de mortos, se irrita diante de alguns vídeos que foram passados na CPI. E até se altera um pouco. O recurso, dito isso, possível recurso do presidente da CPI, do senador Omar Aziz, eu creio que é muito difícil ele conseguir, Pablo, pelo seguinte: mesmo ali, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, o próprio senador Omar Aziz, repetem a todo momento que o Wizard está sendo investigado. E na condição de investigado, eles não podem obrigar o cara a falar. Ele pode permanecer em silêncio. É como funciona o devido processo legal. Claro, a CPI pode recorrer, o senador Omar Aziz pode pegar esse recurso, levar debaixo do braço, junto com a advocacia do Senado, bater inclusive no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso e pedir uma reconsideração para ele, expor os argumentos de por que ele acha que aquela reconsideração é necessária. E se houver uma reconsideração dessa liminar, que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, aí ele tem que responder. Mas, de novo, ainda que seja na condição de testemunha, e isso é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal para qualquer investigação, não só para a CPI. Se o sujeito, depondo na condição de testemunha, acredita que a resposta a uma pergunta vai incriminá-lo, ele pode permanecer em silêncio. O que pode ser feito nesse caso? O senador querer prendê-lo em flagrante por falso testemunho, e a gente já sabe como funciona. Daí ele vai ser levado até a Polícia Federal, vai depor, e como falso testemunho é um crime com pena punível, salvo engano, de no máximo 4 anos, não tem prisão preventiva, provisória. Ele vai depor e vai para casa, e depois vai responder um processo. Então eu acho que diante de um fato como o de hoje, a investigação, a CPI investiga melhor se ela usar as outras armas que ela tem, como quebra de sigilo. Salvo engano, no caso do Carlos Wizard, a ministra Rosa Weber manteve a quebra de sigilo. Eu precisaria checar aqui, porque são tantas que às vezes a gente se perde. Mas, salvo engano, a ministra Rosa Weber manteve a quebra de sigilo telemático, e se houver indícios que de alguma forma ele envolveu as empresas em compra de medicamentos desse tratamento precoce que ele tanto defendeu, inclusive em alguns vídeos que foram transmitidos hoje na CPI, pode-se pedir uma quebra de sigilo bancário, com fundamento sempre, claro, dentro do devido processo legal, mas pode-se pedir. Então eu acho que é mais produtivo, em vez de o senador Omar Aziz, e ele deve ser orientado a fazer isso, recorrer da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, porque não há dúvida de que o Carlos Wizard é investigado e nessa condição ele vai poder permanecer em silêncio, em vez de ele recorrer, usar as outras armas da CPI para conseguir produzir provas de que ele participou, orientou, enfim, fez parte desse gabinete paralelo. Não é inteligente tentar fazer ele falar na marra, até porque esse direito é dele e de qualquer pessoa que seja investigada. Então, não acredito que que um possível recurso possa chegar a um bom lugar ou possa atender de alguma forma o que querem os senadores, que o Carlos Wizard fale. Ele não vai falar.
E a sua memória não te traiu, viu? A ministra Rosa Weber mantém a quebra de sigilo do empresário Carlos Wizard, Débora. Aidar, antes da gente encerrar, não tem como não falar sobre o pedido do senador Randolfo Rodrigues, né, que protocolou neste começo de semana, na segunda-feira, notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao STF por prevaricação na compra das vacinas indianas Covaxin. A gente vem acompanhando, inclusive, a suspensão desses contratos. Quais são os próximos passos a partir de agora? O que isso significa? Débora, uma notícia-crime é um pedido de investigação. Então, assim, toda investigação, o Supremo não faz investigação, o Supremo julga. Então, assim, foi apresentado ao Supremo, a única coisa que a ministra Rosa Weber, que foi também relatora desse caso. Aliás, ela tem pego vários casos da CPI importantes, né? E ela é bem discreta, ela é bem sóbria, então, assim, é interessante ver os movimentos da ministra Rosa Weber. A única coisa que ela poderia fazer, e fez, é encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal opinasse se vale a pena investigar agora ou se não vale a pena investigar agora. O Ministério Público Federal já respondeu. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, ele respondeu dizendo, olha, nesse momento não cabe investigação, é melhor que se aguarde. Claro, a resposta dele é muito mais extensa do que isso, eu estou fazendo um resumo raso da resposta, mas é melhor que se aguarde a conclusão dos trabalhos da CPI para então se investigar. Como a denúncia é algo privativo do Ministério Público, só o Ministério Público pode propor, o que vai acontecer nesse caso, muito provavelmente, é a ministra Rosa Weber mandar arquivar a notícia-crime, porque o Ministério Público acha que agora não é hora de investigar. E, de fato, Débora, Pablo, a CPI, o senador Randolfo Rodrigues recorreu ao Supremo Tribunal Federal e tudo bem, faz parte do jogo. Agora, ele próprio tem o poder de investigar a condução ou não do presidente da República em relação a isso. Se o presidente foi avisado, se ficar comprovado que ele foi avisado de que havia corrupção, e ficar comprovado que havia corrupção, e ele nada fez, é crime sim de prevaricação, é crime comum, muito possivelmente seria denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Agora, na condição de investigador, que hoje o senador Randolfo Rodrigues e todos os membros da CPI têm essa condição de investigador, ele pode pedir um esclarecimento ao presidente da República. Ele não pode convocar o presidente, mas ele pode pedir ao presidente da República os mesmos esclarecimentos que eles queriam que fossem dados por meio do Supremo Tribunal Federal. Se o presidente da República vai responder ou não, isso são outros 500, mas ele pode ir pedir diretamente ao presidente da República que responda. Afinal, o Luiz Miranda lhe avisou quais foram os termos desse aviso, por que o senhor não acionou nenhum órgão de controle, enfim, todas as perguntas que seriam feitas numa investigação ou pela Procuradoria-Geral da República ou pelo Supremo Tribunal Federal, via Supremo Tribunal Federal, podem ser feitas diretamente pela CPI. Claro, de novo, não pode convocar o presidente, mas a CPI tem o poder de encaminhar perguntas ao presidente da República. Isso ela pode fazer, inclusive, pedir de resposta por escrito. E o presidente vai decidir ali se responde ou não. Rodrigo Aidar volta a conversar com a gente na sexta-feira. Sempre bom conversar com você, Aidar. Obrigada e até lá. É um prazer conversar com vocês. Um abração, Débora, Pablo, e para os nossos queridos ouvintes. Beijo grande, Valeu. querido.